Outra coisa importante, esse negócio de o fascínio das populações antigas pelos astros. Também. Cara, não é difícil entender isso. Se você vive debaixo de um céu limpo, igual aquele do Egito, Sem luz. e que a maior pra todos parte os da lados. paisagem à noite é céu, Aham. e você tem algum tipo de reverência em relação àquilo como nós humanos tendemos a ter em relação a coisas grandiosas da natureza, uma cachoeira, uma grande pedra, isso costuma gerar em nós algum tipo de sentimento de pequenez, de admirar aquilo, de divinizar aquilo, inclusive, né? Você vai falar muito sobre o céu, vai ter muito interesse sobre o céu, vai observar o céu. No curso de gerações, você vai perceber certos padrões, você vai começar a registrar o que você está observando e vai perceber certos alinhamentos, certas expectativas de alguns astros movem para um lado, outros para outro, etc. Então, não é como se a gente precisasse da astronomia moderna para explicar o fascínio dos sumérios, né, na Mesopotâmia antiga pelos astros. Aham. Os caras ficavam de cima lá dos zigurates, né, das pirâmides deles lá, e tinha uma pessoa responsável por observar o horizonte, e aí aparece o primeiro astro, ele registra, apareceu em tal posição. Aí qual que foi o próximo? Qual que foi o próximo? A gente tem registros disso. São várias tabuinhas, né, cuneiformes, que são realmente um diário. A primeira coisa que aconteceu foi esse astro surgiu, depois esse. Aí eles registram também assim, os pássaros voaram nessa direção ou em outra, porque eles estão tentando ler a natureza de certa forma, né? O que será que isso nos informa sobre... Procurando padrões, né? Isso. Que é o nosso cérebro é uma maquininha de procurar esses padrões, né? Exato. E aí é curioso até que um dos documentos mais antigos que a gente tem sobre Alexandre o Grande tá numa tabuinha dessa. Aham. Que ela começa descrevendo assim, primeiro nasceu tal astro, depois aquele, depois outro, 7 pássaros voaram pra esquerda, não sei o quê, o rei Alexandre morreu, parará. Caraca! Segue o baile, assim. Tipo, é uma linha perto do... Que foda, É cara. basicamente uma newsletter. É. É um jornalzinho, tipo, o que aconteceu Notícias hoje? do dia. Os caras abriu a pedra, né? Não tinha como abrir o YouTube, abriu o Google, né? Abrir a pedra lá e falou assim, opa, vamos ver o que aconteceu aqui no dia. Chega pra esposa, né? Você viu que o Alexandre morreu depois dos 7 pássaros girarem à direita. Você viu, cara? 7 pássaros giraram à direita. Onde esse mundo vai parar? Né? tipo- Na minha época viravam 9. 9, meu Agora Deus. viram Essa 7. mudança não consigo É sobreviver. absurdo. Não, E aí no isso curso a de gente... gerações você produz conhecimento. Tipo, Sim, assim, O uma sol coisa- mesmo, né? O Eu ia sol falar do sol. É meio lógico você ter vários povos no mundo todo que acham o sol importante, porque, pô, é importante, né? Tipo, é a única coisa no céu durante o dia, E é um ele vai negócio embora. gritante, né? Tipo É. assim, totalmente incontornável. A presença do sol não tem como Não, você e- ignorar. Exato. Eu tava observando a Lua esses dias, porque ela tá muito próxima, ela tá enorme, né? Nessa última semana, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente tá, né? Então, ela tá muito fácil de ser observada, mesmo eu que não tenho telescópio, não tenho nada, né? Então, é muito interessante, porque durante o dia, ela ainda está no céu, por causa da posição dela, tal, não sei o quê, né? Então, hoje de manhã, eu olhei pro céu e tava a Lua lá. E aí, o que acontece, né? Porque durante o dia, eu não devia estar lá, não é? Não. Aí, eu tava olhando lá, e é muito interessante, porque quando você observa a Lua durante o dia, fica mais evidente que é um blocão de pedra girando. Sim. Fica mais evidente, porque de noite ainda tem a questão da iluminação, o fundo preto, você fica não sei o quê. Durante o dia não, você olha e fala aquilo, tá, É uma pedrona. é uma pedrona realmente muito grande girando. E o nosso satélite, ele é particularmente muito grande, né? Sim. Proporcionalmente ao tamanho do nosso planeta, né? Você vê que os satélites de Marte são Umas umas bolotinhas. polotinhas. Júpiter tem uns satélites muito maior que a Terra, mas só que Júpiter é, Que sei lá, proporcionalmente eles são sei lá, pequenos. 20 vezes, 100 vezes o tamanho da Terra. Então, tipo, a gente tem realmente uma pedrona muito significativa ao nosso redor, né? Que influencia marés, influencia em coisas. Então eu fico imaginando, de fato, e como ela gira daquela forma que tá sempre aparecendo a mesma face, né? Que os povos antigos olhando aquilo lá e falando, pô, tá aí uma pedrona que simboliza alguma coisa. À noite, a luz que você tem, muitas vezes, num ambiente sem luz elétrica, tal, não sei o quê, é a luz da lua. Você já fez campo à Sim, noite sim. nos lugares Num mais dia de lua ermos? cheia, Quando não farol. tem lua, é um problemão. Cara, pra você conseguir se locomover sem lanterna, tanto quer dizer, a gente vai com lanterna no campo, mas aí você desliga a lanterna, você não vê mais nada. Com a lua cheia, velho, você vê muita coisa. É impressionante. Quando você vai parar pra pensar na arquitetura do nosso sistema solar, assim, como que isso deve ter maravilhado os povos, né? E se você vive tão próximo assim dos ciclos da natureza também, se você depende da agricultura, porque hoje a gente tá muito desligado dessas Sim. coisas, né? A gente recebe todos os frutos da agricultura, mas a gente não participa do processo, né? Falando assim como pessoas no ambiente urbano. Os caras não, eles tinham uma conexão muito forte com os ciclos naturais, consequentemente era mais fácil para eles perceberem, inclusive, as relações, por exemplo, da lua com as marés, que era percebido pelos povos antigos, assim, praticamente em todas as mitologias, poemas antigos, os caras fazem uma relação entre isso, entre os mares e a lua, por exemplo. Então, eles estão vivendo aquilo Uhum. e não são idiotas, né? Esse que é o negócio.
São pessoas inteligentes, São né? pessoas com provavelmente a mesma capacidade cognitiva que nós Perfeito. temos hoje. Pensando em termos de fisiologia humana, Aham. o cérebro humano deles, na época, era tão capaz de realizar esse tipo de conexão, de perceber padrões, etc., como a gente é hoje. Eles tinham um repertório diferente, um acúmulo de conhecimento diferente. Mas, assim, a capacidade deles fazerem essas associações, pô, se os caras conseguiram fazer um monumento alinhado com quando o sol nasce no solstício, o ET não precisa ter falado pra ele. Os caras têm a capacidade de fazer isso. Sim, é muito louco que você pega documentos egípcios, por exemplo, falando de cheia do Nilo, e eles são extremamente precisos de previsão de cheia do Nilo, de frequência com que vai acontecer, de quando tem que plantar, e tá tudo isso documentado, tá escrito. A gente tem os escribas escrevendo, olha, enche em tal época, e aí vai comparando os anos. E aí tem também aquelas histórias, né? Ah, não, esse ano atrasou uma semana, e aí você começa a misturar com o misticismo, então a gente precisa fazer tal ritual pra que a cheia aconteça, que eles tinham tanta noção de quando tinha que acontecer, que quando não acontecia, aí você coloca o misticismo em cima da história, né? E a importância disso é gigantesca, né? Tipo assim, não é um detalhe da cultura. Vamos registrar aqui que o Nilo atrasou. Não. Se o Nilo atrasa a cheia, a consequência material disso, em termos de sobrevivência, inclusive, é brutal. Gigantesca, né? Política também, imagina você numa posição de faraó, de vizir, sei lá, não alimenta a população entre aspas, né? Que os agricultores, de fato, não são o faraó e o vizir. Sim. Mas você entende a questão da faraó, ele vai ser responsabilizado por isso. Se o povo passa fome, é um perigo enorme pra ele. Então, claro que isso vai gerar toda uma elaboração simbólica, política e documental em termos de registro, de ciência, né? De construção de conhecimento. E é muito louco essa mistura, né? Então você tem ciência mesmo, os caras estão fazendo, não no conceito do século XIX de ciência, dessa ciência que a gente chama de ciência da filosofia, da ciência do método, mas você tem essa ciência do registro, do padrão, de entender os padrões, isso influenciando na política, isso influenciando na religião, isso influenciando nos mitos, isso influenciando em tudo pra construção daquela sociedade, né? E uma coisa interessante, uma vez eu me peguei pra ler sobre esses anéis astronômicos, tipo Stonehenge, né, que o pessoal fazia no passado. O mais antigo que eu achei é no Sudão, que eu tinha, sei lá, também 6.000 e tralalá de anos lá, não sei o quê, que ele é pequeno, ele não é grande, acho que ele cabe nessa sala, mas também, são pedrinhas ao redor, em círculo, que mediam que época do ano que tava, e tal, não sei o quê, que você falava, caramba. Aí tem uma, muito mais recente, mas ainda assim bastante antiga, no Amapá, que também são umas pedras dispostas em círculo, não sei o quê. Quer dizer, você vê que os caras chegavam numa conclusão muito parecida, né, de como a sombra que faz no chão indica que agora é a hora de fazer isso aqui, porque na próxima vai ter. E o legal é, o Sudão, Stonehenge, a China, tudo isso aí tá tudo no hemisfério norte. Sim. Esse do Amapá, que tá em cima do Equador, na verdade, né, é meio que diferentão, porque ele tem a lógica... outro céu, né? Exato, é outro lógica. céu, é outra lógica, é uma coisa bem louca, né? Os maias, né, que também tinham essa precisão muito grande, né? Eu acho isso daí uma coisa muito interessante. Eu acho que corroborando um pouco o que você falou também, eu não lembro de ter visto pessoas comentando, pode ser que seja meu viés, comentando que as construções chinesas foram feitas por astronautas. Acho que é porque tá documentado também, né? Ou talvez, como esse discurso de Deus astronautas é uma coisa muito específica do Zacarias Sitchin, Von Däniken, sei lá, as figuras europeias, talvez eles nem estivessem preocupados tanto em falar sobre a China, não sei. Não sei, não conheço a obra dos caras. Que absurdo. Então, a incrível agora- obra. agora Vai vamos saber se eles criticar. falaram sobre a China. Absurdo Agora vamos isso. criticar. Tá falando sem saber. Tá falando sem saber. Tá falando sem saber. Não leu, não leu. Não leu. Não, E as não- pirâmides do Camboja? Que não tem. Por Mas- que os cambojanos não fizeram pirâmide? Olha aí. Povo atrasado. Ficaram fazendo aqueles templos gigantescos, enormes, todos elaborados, todos não sei o quê, mas tinha pirâmide? Não tinha. Não tinha pirâmide. E outra coisa, esse negócio de pirâmide, né? Nem tudo que é piramidal é exatamente a mesma estrutura. Então, assim, às vezes o pessoal fica assim, não, mas por que tanta gente fez pirâmide, né? Deve ser uma espécie de designer comum que ensinou a populações de diferentes locais do planeta a fazerem isso. Mas cada pirâmide é uma coisa diferente. As pirâmides egípcias são monumentos fúnebres, elas começam como pirâmides pequenas, Sim. inclusive. As 3 pirâmides mais famosas, né, de Gizé, ou Giza, são excepcionais. A maioria das pirâmides eram Bem pequenas, tanto é que certamente a maioria delas não sobreviveu ao tempo. Seriam monumentos muito menores, muito mais fáceis de serem destruídos, né? Então eles começam como monumentos funerários. Os zigurates, por exemplo, na Mesopotâmia, que tem um formato piramidal, eles são uma base muito alta não, né, mas uma base para permitir que você coloque algo importante lá no alto, Tá. que no caso é um templo. É a estrutura do zigurate mesmo importante, não é a escadona É só que o leva a topinho. telha, é o topinho. Com um objetivo completamente diferente. Era um Totalmente objetivo diferente. de tempo, de olhar o espaço. É um e tudo lugar mais. frequentado, né? Os Sim. caras subiam no zigurate. As pirâmides do Egito, ninguém subia no topo das pirâmides, né? Talvez dentro da estrutura alguma delas possa ter algum tipo de túneis e tal, mas não é o negócio principal das pirâmides, né? E nas Américas também, a ideia é mais ou menos parecida. É um templo e os caras querem colocar ele muito alto.
Você não vai botar um poste embaixo desse templo, né? Não é factível arquitetonicamente. Então você constrói uma base larga, que possibilita ter uma escada, inclusive, para te levar ali. Então, assim, são estruturas que devem ser entendidas também dentro da própria cultura, né? Então não é assim, são pirâmides. Não, mas é um monumento fúnebre, é um templo. Tem que entender dentro de cada cultura o significado daquilo, né? Olha como ele é. Olha que tristeza que isso me dá. O ET vinha aqui e falava pirâmide. Você fazia o que você quisesse com aquilo, não é? Lógico. Ele não falava pra que servia. O outro vai enterrar morto. É isso, cara. E eu acho muito interessante esse aspecto que você trouxe antes de a galera focar nas similaridades que existem e ignorar as diferenças também, né? Pra explicar o ponto que eles querem explicar, né? Isso acontece com frequência na biologia, na história, que é o cherry picking do não, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Essas outras partes aqui eu dou uma ignoradinha porque elas vão contra o meu ponto. E aí outra coisa que você falou que eu vou dar uma recomendação para as pessoas que estão assistindo. Eu cresci em cidade, então a minha vida é uma vida urbana, inclusive em São Paulo, e depois eu fui pro interior. Numa cidade eu nunca morei no campo, assim. Mas a biologia me levou ao campo, me levou a lugares que o céu não tinha tanta influência da cidade. Se você, por acaso, alguma vez questionou o fascínio das pessoas pelo céu, é porque você nunca viu um céu de verdade, um céu fora da cidade. Não, a Via Láctea é um troço assim... Não, é absurdo. Eu ia falar Eu nunca consegui ver ela direito. É mesmo? Nunca. Assim, mesmo nos lugares com o céu mais limpo, ela não tava muito visível, uma coisa assim, mas é literalmente um rasgo no meio do céu, né? É uma coisa assustadora. E aí, a hora que você vê a primeira vez, você olha pra aquilo e fala assim, tá bom, eu entendo porque povos antigos olharam pra isso e tentaram dar um significado pra esse negócio, porque não tem como não perceber aquilo que tá acontecendo, né? E também o interesse de ficar medindo as estrelinhas Isso, e saber da onde isso. elas estavam, a distância entre elas. Ah, não, pera lá, mas quando passa 40 dias, elas mudam de lugar, elas fazem não sei o que. E realmente não tem o pessoal que tem hiperfoco. O pessoal tem hiperfoco em várias coisas. Cara, era muito fácil ter hiperfoco no céu. Sim. Primeiro porque você tinha menos assunto pra dividir a cabeça, né? Tipo, vai hiperfoco em outras coisas. Mas, cara, no céu é muito fácil você ter um hiperfoco. E é gostoso, né? Ficar vendo o céu, né? Haja visto o interesse de tanta gente por astronomia aí hoje em dia, né? Então os deuses não eram astronautas, infelizmente. Olha, a chance é baixa, viu? A probabilidade é pequena. Uma outra coisa que eu sei que você é muito interessado, que você deu uma pequena pincelada lá no Vilela e tal, e eu acho que é uma coisa que é legal da gente comentar também, agora nesse finzinho aí de conversa, história da ciência. História da ciência é a ciência fazendo história ao estudar outras coisas, né? Então, a história da história, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Como que os historiadores faziam história antes e como foram os primeiros a chegar e não sei o quê, sei lá, Pedra de Roseta e todos esses negócios. Isso é uma coisa muito interessante, né? De fazer essa questão da história, né? Eu acho muito interessante ler sobre a história da paleontologia, né? Não só porque é a ciência que eu estudo, mas porque é muito louco ver a maneira como foi construído o conhecimento da área, né? Que eu trabalho. E você pesquisou história do criacionismo. Você falou pra mim que você ia dar uma dica de livro de história de paleontologia também pra mim agora. Então, fala um pouco mais sobre esse teu interesse aí, sobre essa área que é realmente, eu diria até que na divulgação científica ela é um pouco até esquecida, né? As pessoas falam um pouco sobre a história das descobertas, né? De como que as coisas foram feitas. Sobre a história da paleontologia, né? A história da biologia, eu acho muito interessante porque a gente tem, às vezes, uma visão de ciência que é tipo assim, acerto ou erro. E como se os critérios pra definir o que é acerto ou erro sempre tivessem sido os mesmos. E esse é o primeiro complicador, é que você vê gente fazendo experimento há, sei lá, 2 séculos e chegando a conclusões que hoje a gente discorda dessas conclusões, mas com uma validação empírica. Só que eles tinham hipóteses pressupostas que eles nem reconheciam exatamente, certas premissas não percebidas, a premissa estava errada. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, por exemplo, tem um caso interessante que é o de Copérnico. Copérnico fala sobre o Sol no centro do sistema e você teria, para isso fazer sentido astronomicamente, empiricamente, matematicamente, o universo teria que ser muito grande. E aí ele calcula a distância entre os astros e tal. E aí chega um momento que as pessoas vão fazer um teste com um telescópio, porque certo fenômeno deveria ser observado, que é a questão de paralaxe e tal. E aí eles vão fazer um teste para validar ou não, corroborar empiricamente ou não, isso já é século XVIII ou XIX, corroborar a ideia de Copérnico sobre o sistema heliocêntrico. E aí eles chegam à conclusão de que o fenômeno não é observado. Eles não observam aquilo que era previsto por Copérnico. Só que, beleza, isso fica meio assim em
em banho-maria. Isso não gera nenhuma conclusão nem para um lado nem para o outro necessariamente. Qual que é o problema desse experimento? É que eles tinham um pressuposto, que era falso, de que o telescópio deles magnificava o suficiente para você identificar o fenômeno. Quando você passa a ter um telescópio melhor, aí você vê o fenômeno previsto pelo Copérnico e você valida a teoria. Mas percebe que antes de você ter um instrumento, e você está partindo de um pressuposto que o seu instrumento é suficiente, você poderia negar, a partir de um experimento empírico, algo que na verdade é real. Então, assim, toda essa complexidade de critérios e, tipo assim, não só o que é verdade, mas como que a gente historicamente desenvolve as capacidades necessárias, os conceitos necessários para validar o resultado de experiência. Isso sempre me fascinou, assim, principalmente na graduação, quando eu comecei a encontrar uns textos de história da ciência, né? Como é que os caras da antiguidade pensavam sobre aspectos, sobre a física, sobre mecânica. São muito absurdos da nossa perspectiva. Sei lá, o universo composto por 4 elementos. Aqui são 3 elementos. Que também são Que 4. são 4, Que são... porque tem a Camila e o Ruas. Mas essa ideia do tudo é feito de água, fogo, terra e ar. Pra gente fala assim, pô, isso E aí é cada absurdo, um tem né? um cristal que tem uma cor. Meio Final Fantasy. Isso, aí já continua. Aí você fala assim, não, esses caras eram burros demais, né? Tipo, Aristóteles era só dava bola fora. Só dá a bola fora. Falei uma vez isso daí, nossa senhora, o pessoal ficou maluco. Mas aí você volta na argumentação de Aristóteles no contexto e entende de quais premissas ele partia, o que ele queria dizer exatamente com água, fogo, etc. Você vê que é um sistema muito inteligente. Ele não tava tão errado assim, né? E aí você começa a pensar assim, foi meio que esse o que me levou muito pra história da ciência. Eu comecei a pensar assim, pô, os caras que falavam coisas que não casam mais com o que a gente acredita hoje, eram brilhantes também. E as ideias eram realmente muito complexas. Eu quero entender melhor, ter uma visão mais generosa pra poder de fato aprender com os caras. Alienígenas. Foi isso. Voltamos. Ensinaram Aristóteles sobre os elementos, ó, tá vendo? Mas a Camila tem um episódio lá do podcast dela, o Biologia em Meia Hora, que ela fala sobre diabetes do tipo 1. E ela vai começar a contar a história do diabetes. A primeira, eu não lembro agora se é na China ou no Egito, mas é há 3.500 anos. E aí você vai vendo a hipótese crescendo, ele chegando cada vez mais perto da resposta. E aí dá a impressão de que isso aconteceu no século XIX ou do século XX. Mas você vê esses caras do século XIX e do século XX lendo os textos que foram construídos e foram errando há 3.000 anos para chegar até você ter uma descoberta real. E o episódio inteiro em meia hora é contando essa história para explicar que é diabetes. E, cara, é muito legal essa abordagem de como as coisas são descobertas, né? É fascinante. Vou ver depois esse episódio, inclusive. E outra coisa, que não é sempre um processo linear também. Né? Tem, em alguns casos, por exemplo, você pega o heliocentrismo grego. Os gregos já falavam de o Sol no centro do sistema. Só que, empiricamente, era um modelo pior do que o geocêntrico. Ele explicava pior matematicamente e empiricamente a observação dos astros, ele fazia menos sentido, ele se aplicava menos. Porque era um modelo muito menos adequado à realidade. Aí você passa por um geocentrismo, quer dizer, o heliocentrismo nunca foi um modelo, assim, hegemônico, né? Mas, de qualquer forma, o geocentrismo começa a se desenvolver, vai sofisticando, etc., até dar no heliocentrismo atual, que é diferente do heliocentrismo antigo. Aí parece assim, simplesmente recuperaram aquilo que os caras já estavam falando há muito tempo. Não. Eles estavam errados. Eles Eles tiveram um feeling que se provou correto, mas foi coincidência. É igual os atomistas, por exemplo, né? Os atomistas gregos, eles não tinham absolutamente nenhuma evidência de que os corpos fossem, de fato, compostos por elementos infinitesimais, praticamente, né? Que são os átomos no conceito grego. Aí, quando a gente vem para um novo modelo atomista, fala assim, pô, olha, os caras estavam certos de Grécia Antiga. Não. Não, a coisa realmente, esse tempo todo foi se desenvolvendo, muita coisa teve que ser pensada, analisada, revista pra gente chegar no atomismo moderno, né? Então, eu acho que esse processo do conhecer, ele é muito interessante, assim, às vezes até mais do que os resultados. E quanto mais estranha a ideia, mais interessante ainda. Porque, tipo assim, é fácil você falar assim, os gregos acreditavam no Sol no centro do universo. Claro, a gente sabe que é assim, tá? A gente sabe agora, né? Mas se o cara dá uma ideia totalmente maluca pro nosso padrão, uma ideia que não é familiar a nós, mas que é estranha, é muito interessante você ir atrás de como que ele argumenta. Porque aí você vê os méritos da argumentação, já que você precisa ser convencido, né? Se você não está convencido, você precisa ser convencido. Então, eu me interessei muito por história da ciência, sim. E a história da paleontologia, ela é muito interessante, porque você vai ver os chamados pais da paleontologia moderna, sei lá, um Steno, uns caras desse tipo da geologia em geral, né? Sim. O Lyell mesmo, ou o Cuvier. O Cuvier, ele usava a Bíblia como uma espécie de repositório de fatos. Não que ele fosse fundamentalista, de que ele achasse que a Bíblia era verdade sobre tudo. Mas ele fala assim, bom, esse povo que escreveu a Bíblia, um povo antigo, deve ter observado certas coisas, então eles falaram de dilúvio, então deve ter tido um dilúvio mesmo, tem outros povos que falam de dilúvio também, então isso deve ter algum mérito geológico, e chega até um extrato geológico que é o diluvium. Tem o aluvium,
Tem o Diluvium, que depois vai dropar, né? Da nomenclatura. Da nomenclatura, não vai ter mais Diluvium. Mas os caras estão trabalhando com coisas que você olha e fala assim, pô, isso é muito estranho. O cara é cientista ou ele é religioso? Ainda não tem muito essa distinção. A resposta para essa pergunta é sim, né? Ele é cientista ou ele é religioso? Sim. Sim. É isso. Inclusive, quando há a necessidade de separar a religião da pesquisa científica, porque no começo não tinha essa necessidade. Foi quando a coisa começou a dar respostas muito divergentes que começou, tipo, tá, ok, então acho que a gente vai ter... conflito, né? A gente vai começar a separar aqui, mas foi uma coisa gradual, né? Totalmente, é. Pirulinha, temos 1 hora de gravação. O Henrique, E precisa, eu com isso? o Henrique precisa partir. Uma vergonha. Aí eu preciso dizer 2 coisas. Primeiro, o Henrique está convidado para voltar quando ele quiser, porque o papo é sempre excelente. Quem sabe com o Carlos Ruas presente. Não, calma. Ainda A não? segunda coisa, foca em nós dois aqui, ó. Chupa, Carlos Ruas. Não está Chupa, presente. Carlos Ruas. Perdeu. Otário. Resolveu faltar. Resolveu faltar. Perdeu. Perdeu o convidado que nós queríamos também, mas ele que falava assim. Ele que tava sempre falando, traz o Henrique, trouxemos, você perdeu. 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 Mas, cara, o papo foi excelente. Excelente. Temos um programa bom? Encerramos o assunto, não? Óbvio que... Não, mas encerramos. Esse rapaz aqui é um gerador de briga. Gerador de briga. De brigas na internet. Olha só. Temos muita coisa pra falar ainda. Mas ele é tão educado. Eu acho que é esse sotaque mineiro. Ah, é o sotaque esse mineiro. jeitinho de falar. É o sotaque Acho que mineiro. o segredo da comunicação é essa. Total, assim. Da outra vez que ele veio, ele me deu um queijo. Muito bom, por sinal. Sabe por que ele não me deu um queijo? Carecofobia. Já disse isso aqui. Carecofobia. Henrique, a câmera é sua, dê os seus recados, onde a galera pode te achar. Valeu demais por estar aqui conosco, fica à vontade. Valeu. O canal no YouTube é Estranha História. Nas redes, Instagram e TikTok também, @Estranha História. E me achar aí pelas ruas também de Belo Horizonte, às vezes de São Paulo, né? Mas acho que os canais mais adequados são esses aí que eu acabei de passar. Maravilha. Os links estão todos aqui embaixo, gente, dos canais, do Instagram, do Henrique, tá tudo aqui embaixo. Procurem lá Estranha História, certo? Henrique, é muito legal conversar Bom contigo. demais. É muito legal. É assunto que não acaba mais e, enfim... Prazer conversar com vocês também. Demorou pra gente conseguir ter as oportunidades de poder se falar e eu quero que a gente continue tendo essas oportunidades por muito tempo. E ele tem uma obrigação agora, né, com a gente. Próxima vez que ele vier pra São Paulo, tem um dia, uma sexta-feira, ele tem que vir aqui nos 3 Elementos. Ele dá um pulinho aqui, exatamente. Agora virou na agenda. Visitar a família, passear por São Paulo e sexta à tarde vir, ou à noite, vir aqui nos 3 Elementos. Eu não bater um entendo papo porque esse nisso. podcast fica em São Paulo, não deveriam estar todos em Belo Horizonte, né? Olha, eu não acho uma má ideia. É igual o Forrest Gump, né? Que a mãe dele fala que se todo mundo fosse igual, todo mundo teria aparelho nas pernas. né? Então. Ah, sim. Muito bom.